da Justiça recebeu um relatório importante. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Em 80% dos casos, o agressor é ex-marido, companheiro ou namorado. 95% das vítimas de violência doméstica são mulheres, e os agressores dessas mulheres, na maioria das vezes, são seus próprios companheiros ou ex-companheiros. Ciúmes, dificuldades financeiras e drogas são as principais causas dos desentendimentos entre quatro paredes. E o principal motivo parece ser o álcool. Em 50% dos casos, o agressor estava embriagado. Estamos aqui com a doutora Gisele Wolframe Alves da Cunha para realizar algumas perguntas aqui do trabalho dela no Centro de Referência Albertina Vasconcelos. Como se conceitua a violência doméstica? Violência doméstica e familiar, como preceitua a Lei Maria da Penha, é aquela violência praticada contra a mulher dentro da casa, dentro do lar. Essa violência ela é praticada não só pelo companheiro, pelo marido, ou pelo companheiro, ou pelo namorado, como por qualquer outro parente. Sogro, a sogra, tios, tias, filhos, irmãos, então assim, todo aquele que está em torno da família. Não só em torno da família, como também algumas doutrinas que acreditam que a violência doméstica e familiar também perpassa os muros da casa e atinge também os vizinhos, desde que esses vizinhos tenham um grau de intimidade com aquela vítima. Se frequenta a casa, se a vítima também frequenta a casa desse vizinho, também é considerado violência doméstica e familiar. Quais são as causas de violência e os casos mais incidentes? São 5 as formas de violência doméstica e familiar. A violência física, que é aquela que todo mundo conhece, que é aquela violência que deixa marcas, tapa, mordido, empurrão, um hematoma. Tem a violência psicológica, que é aquela que abaixa a autoestima da mulher, são xingamentos, e é o tipo de violência que é mais incidente. Todas as mulheres que chegam até o serviço, elas sofrem violência psicológica. Elas podem não sofrer a violência física, a violência sexual, a violência moral ou a violência patrimonial, mas elas sofrem a violência psicológica. É a violência mais grave que tem, porque não deixa marca no corpo, mas deixa marca, e uma marca muito profunda na mente, no coração dessa mulher, e é a mais difícil de ser tratada. Tem a violência sexual, que é a violência quando a mulher ela é obrigada, ela é coagida a ter relação sexual com o companheiro, ou o marido ou o namorado. O sexo anal também, que para algumas mulheres assim, é um vexame muito grande, elas não se veem numa situação dessa. O fato de obrigá-la ou fazer com que ela não use, quando ela quer usar um preservativo, um método anticoncepcional, fazer com que ela engravide ou que ela deixe de ter algum filho, também é violência sexual. Tem a violência moral, que se trata de calúnia e difamação, e tem a violência patrimonial. No nosso serviço aqui o entendimento que a doutrina tem com relação à violência patrimonial, ela ainda é muito escassa, muito pequena, porque assim, a violência patrimonial, ela atinge também a fundo a mulher. No nosso caso do serviço, o que seria a violência patrimonial? É quando o homem, ele rasga os documentos da mulher, fazendo com que assim ela não consiga um trabalho. É quando ele rasga o cartão do Bolsa Família, ele quebra, ele rasga a carteira de habilitação, ele queima, ele bota fogo em tudo. Ou ele quebra o celular, a maquiagem, rasga a roupa, tudo isso é violência patrimonial. E atinge também de forma muito contundente a mulher. Qual é o papel do Estado? O Estado ele tem um papel crucial no que tange à violência doméstica e familiar. É ele quem pode estar articulando de forma para abranger o maior número de pessoas possíveis. A SPM, que é a Secretaria de Política para a Mulher, ela tem elaborado várias ações nesse combate à violência à mulher. Nós temos o Disque 180, que é um número que pode 24 horas, todos os dias da semana, que a mulher ou a vítima de violência doméstica ou então qualquer pessoa pode estar denunciando a violência doméstica e familiar. O Centro de Referência da Mulher Albertina Vasconcelos, a gente trabalha com a seguinte frase: seja a colher na briga de marido e mulher. A gente acredita
que essa violência ela só vai ser diminuída se a gente interferir, se a sociedade interferir se a sociedade interferir nessa questão. De que forma? Denunciando. Né? A partir do momento que você sabe que seu vizinho, que sua mãe, que um parente seu, que um amigo, que você ouve falar que uma pessoa está sofrendo a violência e ela não tem coragem de denunciar, é o nosso papel fazer a denúncia por essa pessoa. O centro de referência ele tem um papel, a gente não está aqui para separar famílias. A gente está aqui para fazer com que a mulher ela observe, ela veja que ela está vivendo a violência. Então, assim, se ela está vivendo a violência, se é uma violência psicológica, por exemplo, para que essa mulher, nos atendimentos psicológicos, ela possa ter sua autoestima elevada, para que ela saiba dizer não à violência. A Lei Maria da Penha tem mostrado efetividade? Infelizmente, a Lei Maria da Penha ainda não alcançou a efetividade na qual ela foi escrita, né? Primeiro porque falta informação da mulher. A mulher ela não sabe nem ao menos que ela está vivendo um dos 5 tipos de violência doméstica e também a questão da falta de coragem, né? Elas não têm coragem de denunciar aquele agressor. Uma crítica que eu faço com relação à Lei Maria da Penha é no sentido de como ela se dá na punição do agressor. A maioria dos crimes, né, alguns dos crimes, por exemplo, que vem atrelado à questão da violência é a ameaça. A ameaça ela é tipificada com a punição de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Quando a mulher vai para uma audiência, né, ela quer que se faça justiça. Então, assim, quando se vem a sentença, aquele agressor que ameaçou ela de várias formas, que fez com que ela se diminuísse psicologicamente, tivesse autoestima baixa, ela teve sua fragilidade toda exposta ali, ela vê com que aquele agressor pague no máximo uma pena de detenção que é convertida a uma prestação de serviço à comunidade, né, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, no máximo. Então, assim, para ela, essa tipificação, para ela, essa punição não é justa. Então, assim, por não haver ainda tipificado os tipos de violência, por exemplo, a violência psicológica, a violência patrimonial na esfera da Maria da Penha, ela não sente que a Maria da Penha tenha aquela efetividade, né? Vai trazer a ela segurança, no que tange a questão da medida protetiva, vai. Com a senhora Angélica Vani Andrade Amaral, coordenadora do Centro de Referência da Mulher Albertina Vasconcelos. Ela vai nos ajudar com algumas questões sobre a violência doméstica contra a mulher. Senhora Angélica, como se conceitua a violência doméstica contra a mulher? De acordo com a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, o conceito de violência contra a mulher é todo ato ou conduta que cause dano ou morte à mulher vítima de violência doméstica e familiar. A violência doméstica e familiar, ela sofre influência de toda a sociedade, embora ela aconteça, não é, dentro do ambiente intrafamiliar, mas a família é parte da sociedade. E isso interfere na sociedade como um todo, porque nós ainda vivemos, não é, numa sociedade, a nossa cultura, não é, de dizer, não é, que a mulher é igual ao homem, ela pode tudo quanto o homem, ainda está muito ainda a desejar. A mulher sempre foi inferior, continua ainda inferior, haja vista, né, que tenha melhorado bastante, mas a sociedade ainda é uma sociedade, nós temos uma sociedade extremamente machista. E você vê a mulher que luta por um cargo público, né? E se você for analisar hoje nos órgãos públicos e privado também, a gente percebe, não é, que para admitir nas empresas, não é,
existe esse serviço só é para o homem, não é para a mulher. Então existe essa distinção, dizer, para separar, né, do que a mulher pode e que o homem pode. Então isso ainda existe, vai continuar existindo, mas a gente, enquanto mulher, pode muito trabalhar, não é? Lutar, levantar a bandeira de que a mulher é igual ao homem. Claro que nós não queremos ser superior, nós queremos uma cultura de igualdade, onde o que o homem pode, a mulher também pode. Qual o perfil da vítima de violência doméstica? A vítima é aquela que já está acostumada a viver uma submissão, a dependência financeira, este é o perfil dela, né? A dependência, o medo, não é, de relatar, de dizer que ela sofre violência, né? Essa questão também de não perder os filhos, quando elas chegam aqui, elas têm muito esse perfil e vem com essa cabeça assim, até a gente transformar. Não é brincadeira, né? Mas o perfil delas normalmente é esse. Em relação à classe social, aqui não existe distinção. E nem questão de raça, olha, e cor. Aqui, toda mulher, não pense que a violência, ela só é direcionada para a mulher pobre. Pobre, classe média, classe alta, questão cultural, analfabeta, a universitária, a PhD, a rica, a pobre, a preta, a branca. Então aqui, este é o perfil em relação à questão, a quem atinge, a que classe social, todas as classes. Tá. Qual o perfil dos agressores dessas mulheres? O perfil do agressor é aquele que tem a atitude autoritária, né? O autoritarismo, levado muitas vezes pela dependência de álcool e drogas. Então, este é o perfil assim, geral do agressor. Porque algumas mulheres elas ainda permanecem com os parceiros agressores? Por que algumas ou muitas mulheres ainda permanecem com os agressores? Ainda existe a mulher que ama muito. Ela diz que continua porque ama. Ela diz que continua porque ela tem filhos para criar. Ela diz que continua porque ela não tem uma independência financeira. E são questões trabalhadas aqui no Centro de Referência, mas é muito difícil a gente tirar, né, dessa mulher, né, mudar o jeito de pensar, até por conta que a nossa cultura, né, ainda, né, deixa forte essa questão, né, do amor apaixonadamente, né? Essa questão ainda da independência financeira, do medo, por questões também de tradição da família. Então, existem todas essas questões. De que maneira o centro ele tem ajudado essas mulheres vítimas de violência? O Centro de Referência, ele trabalha com atendimento e proteção à mulher. O nosso atendimento, ele é feito dentro do nosso fluxograma de atendimento. Nós recebemos os encaminhamentos da DEAN, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, da própria rede de proteção à mulher e também de demanda espontânea. A mulher pode procurar o serviço, ela vai ser atendida, mesmo que ela ainda não tenha registrado queixa. Ela chegando ao serviço, a gente faz a primeira acolhida, que é na recepção, e agenda o atendimento social.
Se for um caso encaminhado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ela sofreu uma violência física e precisa daquele atendimento emergencial, ele é feito. Então, qualquer técnico, até mesmo a coordenação, pode fazer essa acolhida. Mas, de rotina, é feito um agendamento para o atendimento social, passando para o psicológico, porque em sua grande maioria ela está com o psicológico super abalado, ela precisa de um acompanhamento por um tempo, diria, quase que indeterminado para esse acompanhamento. E chegando até o jurídico. Estamos aqui com a professora e doutora Tânia Rocha Andrade Cunha, a autora do livro O Preço do Silêncio, Mulheres Ricas Também Sofrem Violência. Boa tarde, Tânia. Boa tarde. Vamos falar aqui um pouco do seu livro. Por que a senhora decidiu dar enfoque nessa violência de mulheres da classe média e alta? Boa tarde. É interessante dizer que a escolha desse tema, ele se deu porque existe um mito de que a violência ela só ocorre entre as mulheres das camadas pobres. Né? É um mito que tem aí que a maioria das pessoas falam no senso comum, achando que só as mulheres pobres sofrem violência. Então foi uma sugestão da minha orientadora, que na época eu já tinha trabalhado um pouco na área, focado dentro das mulheres chefes de família, um pouco sobre a violência, a questão da violência doméstica. E aí ela me sugeriu, por que você não faz um trabalho com as mulheres das camadas altas, já que é um assunto, um tema que é muito pouco abordado. Então, existem alguns trabalhos realizados sempre com mulheres das camadas baixas, e com as mulheres das camadas altas não existe, né? Ou não existia aqui no Brasil. O único trabalho que eu sei é de uma pessoa que foi inclusive a minha colega do doutorado, quer dizer, ela terminou antes de mim, só que ela fez o trabalho com mulheres, ao invés de entrevistar diretamente as mulheres, ela entrevistou os filhos das mulheres. Então é diferente uma voz que vem diretamente da pessoa que sofre agressão, que sofre essa forma de violência, para uma visão dos filhos. Então foi no intuito de desmistificar essa ideia de que só as mulheres das camadas pobres sofrem violência. Então, eu abracei esse tema e, lógico, que tive dificuldades, porque as mulheres dessas camadas, elas não dão queixa. Não existe um lugar que tem um registro que as mulheres vão lá falar. Então, a maior dificuldade foi como conseguir essas mulheres, porque geralmente perguntava, você conhece alguém que sofre violência? Ninguém conhece, né? As pessoas sempre dizem que conhece. Quer dizer, a gente sabe que quase todo mundo tem um parente, tem uma amiga, tem um conhecido, tem um vizinho, mas as pessoas não gostavam de falar. Então eu fui buscando encontrar, a partir de algumas mulheres que eu já tinha entrevistado para o trabalho sobre mulher chefe de família, e ela também sofreu violência. Então algumas mulheres continuaram sendo pessoas que contribuíram para eu fazer o meu trabalho. Foram entrevistadas novamente no trabalho de doutorado. Então a ideia básica é essa, desmistificar, trazer à tona, dar visibilidade a um problema, a uma questão que atinge todas as camadas sociais. Ela não está restrita apenas às mulheres pobres, às mulheres das camadas mais de menor poder aquisitivo, as mulheres analfabetas, as mulheres que não estudaram, as mulheres negras, não tem nada disso. Esse é um fenômeno que, como dizia a minha orientadora, ela falava, é um fenômeno democrático. Atinge mulheres de todas as camadas, não importa a idade, não importa a cor, não importa a religião. Então, a violência está presente em todas as camadas sociais. E assim, o perfil dessas mulheres que são as vítimas de agressão, tem diferença das outras mulheres de classe de menor poder aquisitivo? Não, a diferença básica é essa, ser mulheres que pertencem a uma camada de um outro padrão.
Mas na minha pesquisa, eu não levei em consideração, isso é importante dizer, eu não levei em consideração apenas a questão da renda. Né? Porque você vai ver dentro das teorias sociológicas, e alguns autores, enquanto, por exemplo, dentro da linha marxista você visa mais a questão econômica, né? Tem outros autores, como Bourdieu, como Weber, que levam em consideração também outros aspectos, né? O status da mulher, a escolaridade, a família que pertence, né? Então, outras características também eu levei em consideração, para considerar essa mulher de classe alta. Porque também, se você pensa numa classe alta em São Paulo, é diferente da classe alta aqui em Vitória da Conquista. Então, o que eu me baseei para levar em consideração quem eram essas mulheres, qual o perfil dessas mulheres, né? Geralmente, mulheres que eram casadas com homens, os seus agressores, pessoas muito conhecidas dentro da sociedade, com boa condição econômica, mulheres de nível superior, né? Mulheres de famílias tradicionais, que também já tiveram ou que ainda tinha alguma coisa, né? Algum padrão mais ou menos. Nenhuma era pobre, nenhuma mulher pobre, mas mulheres que estavam mais relacionadas dentro dessa camada. Mulheres com maridos ricos, que ainda viviam com esses maridos, mulheres com maridos que tinham uma boa posição social, socioeconômica dentro da sociedade. Então, isso é o padrão, é o perfil dessas mulheres. Então, a dificuldade muitas vezes se encontrava nisso, porque, como eu já falei antes, essas mulheres elas não têm um lugar, não tem um registro dessa violência. Então, a violência ela acontece com qualquer nível de escolaridade ou qualquer nível social, mas aí esse perfil que eu busquei para retratar essas mulheres dessas condições, que não é aquela mulher mais pobre, né, que vive mais na periferia, que vive em casas pobres. Então você pega um perfil de pessoas que vivem em casas grandes, casas luxuosas, né, que vivem, que têm outra condição de vida, né, pessoas bem situadas, tanto economicamente como profissionalmente. Então eu peguei uma variedade de mulheres já mais velhas, porque como não existia uma amostra definida anteriormente, era muito mais pelas mulheres que eu ia encontrando, então eu acabei formando uma amostra de mulheres de 30 e poucos anos até 70 anos. Então eu entrevistei uma faixa extensa de mulheres que eu pude traçar mais ou menos esse perfil dessas mulheres e ver que a violência, como era essa violência, mais ou menos, mulheres que casaram na década de 50, mulheres que casaram na década de 80, 70, entendeu? Então deu para você traçar mais ou menos esse histórico, né, dessa realidade de violência, e ver que a violência estava presente tanto antes como também. E assim, quais são os fatores que fazem com que essas mulheres se calem ou mesmo permaneçam no casamento? Veja bem, eu sempre falo que essa é uma das perguntas mais difíceis de responder, né? Costumo até sempre rebater algumas pessoas que falam, a mulher gosta de apanhar. Então, por que se ela apanha, por que ela continua, né, com o agressor, com o marido? Então, está relacionado aí uma gama de motivos, de fatores que fazem. Aí, primeiramente, eu vou responder por que essas mulheres elas não dão queixa. Elas não dão queixa por causa de uma tradição, de uma cultura que está aí, onde você tem um certo status dentro da sociedade. Então, você não vai querer se expor, não vai sair daqui para ir na delegacia. Hoje, isso já começa a mudar. Muitas mulheres hoje, mesmo sendo de outra camada, mesmo tendo um padrão de vida bem melhor, tendo uma escolaridade maior, elas algumas já procuram esse serviço. Mas a maioria, e até então, quando eu fiz, que a gente estava entrando ainda no período da criação da delegacia especializada aqui em Vitória da Conquista, elas não davam queixa. Então, não tinha esse lugar. Por quê? Porque elas têm, por causa da família, por causa do meio. A família geralmente faz pressão, nem todas as famílias aceitavam. Imagina essas famílias, dessas mulheres mais velhas, né, que nem admitiam nem a mulher separar, né, a filha separar, muito menos e dar queixa daquela pessoa. Então tem o status que ela tem. Muitos casos
não necessariamente das mulheres que eu entrevistei, mas muitas mulheres não dão queixa porque ela não quer perder também o status que ela tem, que ela ocupa dentro da sociedade. Outro motivo, ela não quer expor a sua vida nem a vida do próprio agressor. Ah não, o meu marido é uma pessoa conhecida dentro da sociedade, como é que eu vou denunciá-lo? Quer dizer, a própria mulher ainda tem essa preocupação com essa pessoa. Muitas não denunciam porque ela tem filhos. Como que ela vai criar esses filhos sem o marido? Algumas mulheres que não trabalhavam. Quer dizer, é uma variedade enorme de motivos que leva essa mulher a ficar aí. Outras não denunciam porque tem medo da represália que pode sofrer a partir daí. Porque vocês sabem que muita violência ela começa ou ela aumenta a partir do momento em que essa mulher se separa. Tem situações em que a violência ela aumenta ou ela se intensifica ou ela toma um novo contorno, principalmente com separação. Por quê? Porque a maior parte dos homens, eles não aceitam a separação, né? Então, quando a mulher pede a separação, ele se sente impotente, ele se revolta com aquilo, ele aí começa a ter certos comportamentos, certas atitudes que às vezes ele nem tinha, mas ele passa a perseguir a mulher, ele não aceita de jeito nenhum, ele ameaça, né? Eu tive casos que eu entrevistei que ele perseguia, ia atrás, telefona toda hora, chegou aí na escola com revólver, quer dizer, todo esse tipo, e a gente vê todo dia, né? Uma situação. Hoje mesmo, por sinal, eu ouvi no noticiário pela manhã que um homem matou a mulher dele, a namorada, a ex-namorada, porque ela rompeu. A menina de 18 anos, ele matou com um cavador. É impressionante o tipo até de instrumento que você utiliza para matar uma menina de 18 anos de idade. Então, quer dizer, é a não aceitação. É aquilo que a gente chama de impotência. Quer dizer, esse homem, ele não aceita perder. Ele acha que ele, por aquilo que ele estava falando, da herança que ele tem, de uma sociedade machista, que ele tem um papel, que ele é que manda, que ele, né, que ele é que tem que ter a obediência daquela pessoa, que ele que tem o controle. Então, quando ele sente que ele perde, então ele fica revoltado, ele se sente fracassado. Muito mais, é um comportamento muito mais preocupado, talvez, com a sociedade, com aquilo que a sociedade exige dele. Então, você não conseguiu, né, segurar, dominar aquela pessoa. Então, aí nesse momento é um momento de impotência. Então, ele não foi preparado, o homem não foi preparado para ser impotente, né? Ele não está preparado para aceitar a impotência. Então, nesse momento, ele se sente fracassado. E se ele se sente fracassado, então ele fala, se ela não é minha, ela não é mais ninguém.